Fala pessoal, tudo bem? Você teria coragem de ir contra o seu próprio pai para defender um amigo? Pois é, nesse capítulo de 1 Samuel 20, foi exatamente isso que Jonatas fez. Ele defende o amigo Davi do ódio, da injustiça que o pai Saul quer fazer com Davi. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o que esse capítulo pode nos ensinar, pode nos trazer lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E eu quero conversar com você aqui sobre isso hoje. Tá legal? Antes, só contextualizando aqui o capítulo, nesse capítulo explode realmente a fúria, o ódio de Saul contra Davi. Ele não resiste mais, Davi já está em fuga, Davi fugiu. E Jonathan, ele havia prometido ser fiel a Davi, Ele prometeu ao Senhor, houve uma promessa tanto de Davi quanto de Jonathan de lealdade, de amizade verdadeira. E nesse capítulo, Saul ele está tão louco, ele está tão tomado pelo ódio que ele tenta matar o próprio filho, tenta matar Jonathan. O que acontece? Jonathan e Davi conversam a respeito da situação. Davi está bem preocupado. Jonathan está dizendo para ele também: não aparece lá que meu pai vai te matar, toma cuidado. Eles combinam uma situação para confirmar se isso realmente seria a intenção do pai. Durante um jantar, o pai sente falta de Davi na primeira vez, na segunda vez ele questiona: cadê o Davi? E aí Jonathan fala que Davi pediu para ir até uma situação, uma solenidade, um evento, onde ele precisaria ir com a família dele. E o Saul explode. Ele explode porque ele percebe que, na verdade, Jonathan estava protegendo Davi, contra a vontade dele, que era de matar Davi. E ele atira uma lança, ele atira uma lança contra Jonathan, que não o pega, mas deixa Jonathan muito irado, muito chateado e humilhado, ele se sente humilhado. Ele vai até o encontro de Davi e diz que realmente confirma: olha, meu pai realmente quer te matar, ele vai te matar. Você tem que fugir, tem que ir embora daqui, porque senão você... E eles se despedem, de forma muito respeitosa, de forma honesta, de forma fiel, choram, enfim, e se despedem. E provavelmente não vão se ver mais, porque como é que vai fazer? Jonathan fica, e Davi foge, porque Davi, se ficasse ali, ele realmente teria problemas com Saul, como a gente já viu várias tentativas de Saul acabar com a vida de Davi, Então, o que acontece, pessoal? Eu fiz aquela pergunta lá no início, se a gente tem coragem de ir, se eu tenho coragem de ir contra o meu pai para defender um amigo. Bom, quando nós começamos eu vou falar de mim, quando nós começamos a ler a Bíblia, entender a Bíblia e procurar praticar o que a Bíblia diz, é muito fácil responder essa pergunta, Você vai dizer: sim, claro que eu vou contra o meu pai. Porém, muitas vezes envolve o contexto, pessoal? A resposta fria é: claro, sim, eu vou contra o meu pai para defender um amigo. Mas depende do contexto. Meu pai está errado, meu pai está certo? Por que meu pai está errado? Por que meu pai está certo? O que a palavra de Deus é o seguinte: o que a palavra de Deus diz é o seguinte: o certo é o certo e o errado é o errado. Se o certo for você ir contra o seu pai, porque o seu pai está errado, você tem que ir contra ele. Mas existem maneiras de você ir contra e existem maneiras de você não ir contra. Como eu disse, tudo envolve o contexto. Nesse contexto aqui, era muito claro que Jonathan deveria ir contra o pai, porque o pai está sendo injusto. Davi é um servo fiel. Davi é da família. Davi é casado com a irmã dele. Davi é casado com a filha de Saul. Então, assim, não faz sentido o que Saul quer fazer. A questão de Saul é inveja, achar que Davi vai tomar o reino dele, enfim. Então não é correto fazer isso. Certa vez eu trabalhei num local, numa empresa, onde o chefe, ele tinha muito medo de eu e um colega que trabalhávamos junto, por sermos mais novos que ele, de tomar o lugar dele. E ele ficava arrumando intrigas, tentava arrumar intrigas entre a gente, ele ficava inventando coisas nos outros setores da empresa. E com o longo do tempo, passamos por alguns aborrecimentos,
E aí no final nós conseguimos provar a ele que nós não queríamos tomar o lugar dele. Não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era trabalhar, fazer o nosso melhor, inclusive auxiliá-lo, ajudá-lo, mas não era tomar o lugar dele. E nós mostramos isso para ele. Só que em todas essas situações que ele arrumava intriga, ele arrumava problemas, ele fazia fofoca, falava que nós falávamos coisas, cobrava coisas a gente que nós não deveríamos ser cobrados. Por exemplo, nós tínhamos 1 hora de almoço, ele quando dava 50 minutos ele já ia procurar a gente, chamar, que ele dizia que a gente tinha que voltar antes. Então ele ficava provocando a gente para a gente reagir. E eu e o colega não reagimos, né, de forma abrupta, ignorante e de revidar. Pelo contrário, nós agimos sempre tentando conversar, cedendo. E uma vez um gestor, né, um cara que estava acima dele, veio conversar conosco, nos chamou eu e o colega. Ele percebeu alguma coisa, ele era o gerente direto daquela unidade. E esse nosso chefe foi falar com ele algumas coisas inverídicas com relação a mim e o colega, e aí ele estranhou, ele falou, pô, mas ele recebeu as informações, mas ele estranhou, ele falou, pô, mas ninguém vai falar isso. Pelo contrário, o pessoal elogia os dois rapazes. Por que fulano veio falar isso, né? E ele nos chamou e ele até falou, olha, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu outras vezes. E, enfim, nós conversamos aí, resolvemos a situação, depois nós conversamos com o chefe em questão e acabamos mostrando para ele que não era isso, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? A questão é a maneira que Jonatas reage, né? Jonatas, ele procura ser justo. Na minha opinião, ele é justo com o pai, porque ele age com a verdade, né? Ele não cede à pressão do pai. Acho que se ele cede à pressão do pai, ele também está sendo injusto. Então ele é uma pessoa justa. Principalmente, ele age com justiça perante a promessa que ele tinha feito ao Senhor, né? E ele era uma pessoa extremamente, muito mais prudente do que o pai, né? Vem até a questão, né? A dúvida, né? Será que se Jonatas fosse o rei ao invés de Saul, não teríamos acontecimentos diferentes? Eu acredito que sim. Eu acredito que seria completamente diferente daquela questão ali. Porém, Deus tinha um propósito. Deus, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha um propósito para Davi e as coisas precisavam acontecer daquele jeito. Então, até um exemplo para a gente ter também na nossa vida. Às vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo, mas se a gente tem fé, se a gente acredita, se a gente segue a palavra de Deus, a gente precisa entender que tem certas vezes que a gente não vai entender, mas a gente precisa seguir. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo e seguir, né? É como você, quando é criança, né, o seu pai, a sua mãe fala uma coisa para você e você, mesmo que você não entende, você segue, porque você confia, você ama, você confia naquela pessoa. Então você segue o que ela está falando. Mas lá na frente você vai entender, né? Ainda que você, como eu disse, você não entendeu naquele momento, mas lá na frente você vai entender o que seu pai estava, por que seu pai fez aquilo, por que a sua mãe fez aquilo, por que ela te disse aquele não que você não queria receber, que você não queria escutar, e você teve que receber. E na hora você ficou inconformado, ficou contrariado, mas depois, com o tempo, com a maturidade, você percebeu que aquele não foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Certo? Então é isso, pessoal. O capítulo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, para que você não perca aí os vídeos que nós fazemos diariamente, né? Todo dia a gente faz um vídeo refletindo um capítulo da Bíblia. Desejo a todos que tenham um ótimo dia, Deus abençoe, e até o próximo capítulo, pessoal.